Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, apóstola Ana Leitão, para mais uma vez cumprir aqui a missão do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, assim, vem trazer uma profecia contra a igreja de Éfeso. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, para que então possamos entender o propósito desta profecia. Tanto a igreja de Éfeso tem Apocalipse capítulo 2, e assim escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz o apóstolo João, que foi revestido pelo poder do Espírito Santo, foi arrebatado no Espírito para profetizar contra todas as igrejas de Jesus Cristo, que especialmente aquelas que não estão prontas para subir, e as outras duas que estão prontas para subir se Jesus Cristo vier. Eu faço lembrar a profecia anterior que o Senhor Jesus me deu. Ele me disse: Ana, se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não subirão. Mais do que metade das minhas igrejas não subirão. Eu a primeira não entendi, mas depois ele me disse: leia o Apocalipse. E eu então fiz conta de quantas igrejas estavam bem e de quantas igrejas não estavam bem. Jesus Cristo, com ele fala por parábolas, e cabe a nós então buscar-lo para discernimento, para ter revelação da profecia, daquilo que ele nos está a dizer. Claro que às vezes ele fala diretamente, fala claro, não é necessário irmos buscar, não é preciso nós enjoarmos, não é preciso, ele fala diretamente. Mas há certas coisas que ele faz mesmo para que nós tenhamos o discernimento de ir buscá-lo, de bater no trono, de colarmos na videira, para que então sejamos um profeta que maneja bem a palavra da verdade. Então, ele me disse: Ana, se eu vier agora, mais do que metade das minhas igrejas não sobem. E eu encontrei a resposta quando li todas as cartas e concluí que só duas igrejas estavam prontas para subir: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Eu tenho a honra, rendo a ele esta honra, de ser classificada como igreja de Filadélfia. Você lê, mas eu vou focar hoje na igreja de Éfeso. O Senhor já profetizou a primeira parte, já me deu a revelação da primeira parte, em que a igreja de Filadélfia está a falhar, e já também me deu a segunda parte, em que a igreja de Filadélfia está a transgredir contra o Senhor. E esta terceira parte é a mesma coisa, onde é que a igreja de Filadélfia está a transgredir contra o Senhor. Quem é a igreja de Filadélfia? São todas aquelas que se encaixam, que se enquadram com este tipo de transgressão. E nos quatro cantos da terra, a igreja de Éfeso, não de Filadélfia, a igreja de Éfeso, todas as que se enquadram, que estão a transgredir contra o Senhor, não praticando o mandamento pela qual ela foi enviada. Então, esta é a igreja de Éfeso. Então, assim diz o Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais do ouro. Eu sei as tuas obras, do teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova o que dizes ser apóstolo e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembras-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ora, uma das primeiras obras que falamos acerca da igreja de Éfeso é pregar o meio evangélico, cobrar os dízimos. Os dízimos não são bíblicos,
mas o Senhor aboliu com a vinda de Jesus Cristo. O Senhor reformou a lei de dízimo. A lei de dízimo em Malaquias 3:10 não se aplica para as igrejas hoje em dia. Aquele que quiser dar dízimo é aquele que é amigo de Deus, aquele que conhece a Deus, aquele que não dá e vai sair por aí reclamar e falar mal das igrejas. Tal como o Abraão, ele deu Deus o dízimo de tudo. Deus pediu-lhe? Não. Mas por ser amigo de Deus, ele deu os dízimos. Muitos outros servos também dão por serem amigos de Deus. Eu sou amiga de Deus. E eu não preciso que ninguém me diga, deu ofertas na casa do Senhor. Por ser amigo de Deus, tudo que é meu é de Deus, porque eu reconheço que tudo que eu tenho veio dele. Então, dele veio e para ele vai. Então, não importa, quer dízimo, quer oferta, não importa. Mas os líderes das congregações estão proibidos de pregar leis de prosperidade financeira com Malaquias 3:10. Porque o Senhor Jesus expressamente me disse, o dízimo condena. O dízimo é uma lei que veio para punir os pastores que não davam dízimos. As pessoas davam e eles não davam, eles não faziam caridade. Porque o dízimo que as pessoas dão é para suprir a necessidade da casa de Deus, e a outra parte que ficar, tira 10% daquele dízimo, é para fazer caridade, para suprir a necessidade do povo da comunidade, do povo da congregação, que está a passar por uma dificuldade, e da comunidade pela qual essa igreja está a servir. É para isto. E quando os líderes da congregação não fazem caridade, eles deixaram as primeiras obras, então o dízimo vem condená-los. Vem puni-los, vem castigá-los. O Senhor ordena que deem tudo que foi dado, porque eles estão a roubar a congregação, estão a roubar as ovelhas. Eles pregam a condenação e eles mesmos nem praticam as mesmas obras. Então isso quer dizer que eles voltaram ao Egito. Então o dízimo condena. Por outro lado, as pessoas muitas vezes criticam, os dízimos antigamente eram dados em animais, em tecidos, em roupas. Mas nós agora vivemos numa era capitalista. Então os dízimos, aquele que vai dar dízimo não vai agora matar um cabrito, não vai agora matar uma ovelha e entregar na igreja, pois não. Portanto, isso já não funciona. O mundo evoluiu, as coisas evoluíram. Hoje em dia ninguém mais vive a maneira do clero, a maneira do nobre, em que, por exemplo, os lavradores e aqueles que viviam de agricultura, eles, como não tinham terras, então eles iam pedir aos grandes senhores do nobre, do clero, para que tinham terras, que eram senhores que tinham terras, para poder, então, eles lavravam as suas terras e viviam nelas, né? Viviam nessas casas desses senhores, trabalhavam para eles e não tinham salário, mas o que eles tinham em troca era terra. Então hoje já não se vive assim. Claro que há alguns países que ainda têm isso daquele tempo de feudalismo, mas hoje em dia não. Hoje em dia o mundo é um mundo capitalista, é um mundo de dinheiro. Tudo que se tem paga-se com dinheiro. Então você não seja ignorante e diz que o dízimo não se aplica porque o dízimo antigamente era de animais, e que não seja ignorante. Os tempos mudaram. Então tudo aquilo que antigamente fazia-se por troca, eu vivo na tua casa e eu trabalho para ti, e você, em vez de pagar-me dinheiro, o trabalho que eu faço para ti é como se eu tivesse pago a renda. A terra tua que você tem, eu trabalho na tua terra, eu tenho que dar parte daquele fruto que eu recebo, tenho que dar aos senhores. Então isso já não se aplica hoje. Então temos que ser práticos, e é uma questão de bom senso. É uma questão, é muito simples, não há ali nada de especial, mas de uma forma geral o Senhor aboliu os dízimos. Os dízimos, Deus diz, condena. Então a igreja de Éfeso, o Senhor diz que também praticas os dízimos, pede, condena as pessoas, mas usa este dinheiro
para si mesmo, para o proveito próprio, para proteger os seus interesses e não dá dinheiro aos pobres, não faz caridade, não faz as primeiras obras, o primeiro amor esfriou, já não está lá. E hoje, onde é que eu venho especialmente focar é na outra parte do primeiro amor. Qual é o mandamento de Deus para todas as suas igrejas? Ora, o Senhor aqui, Jesus Cristo, ele veio fazer algo muito simples. Ele veio pregar o Evangelho. Se nós formos ver aqui em Marcos 1, versículo 38, e podemos ver ele quando foi à casa do Pedro e curou a sogra do Pedro. Então ele levantou-se de manhã, dormiram, passaram lá a noite, levantou-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Achando Jesus, eles disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Né? Ele é o Messias, ele veio com o propósito de pregar o amor do Pai, pregar o Evangelho, para libertar os cativos da prisão, para curar os enfermos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Pai, anunciar o amor do Pai, anunciar o reino de Deus. É para isso que ele veio. E ele pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Ora, se ele, como Messias, veio, ele também, quando depois de consumar o pacto de sangue, ele apareceu, depois apareceu aos discípulos. E aqui em Marcos 16, vamos ver a partir do versículo 9, que diz: aparição de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-os que aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se outra vez de forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Mas finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, porque não tinham crido que Jesus Cristo tinha ressuscitado, por não havendo crido. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curará. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E Jesus Cristo os enviou numa missão. Ora, o que isto tem a ver com a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso fez esse trabalho, fez esse serviço? Fez. Mas, depois de ter a igreja cheia, já tem dinheiro suficiente, já fez muitas outras obras, a igreja de Éfeso parou. A igreja de Éfeso gira à volta dela mesma, assim diz o Senhor. Apacenta as 99 ovelhas. Mas aquela uma que está ali, a igreja de Éfeso já não vai buscar. Já não faz as primeiras obras, já não faz campanha de evangelização, já não telefona aqueles que deixam de vir à igreja. Ou seja, o departamento de retenção não funciona. Não funciona porque a igreja está cheia
têm os cofres cheios de dinheiro, os dízimos e ofertas estão ali, então os negócios ilícitos estão ali, porque a igreja que não pratica a obra de caridade, então ela pratica negócios ilícitos, porque onde é que ela põe a igreja? Onde é que ela põe o dinheiro? Amados, não se sabe quantas, depende de igreja para igreja, quantas vezes tem o culto. E as igrejas que pregam leis de prosperidade, em cada culto pregam a finança e fazem coleta de dinheiro. Para onde é que esse dinheiro vai? Se não fazem a caridade, pergunte-se a você mesmo. Nem preciso que o Espírito nos revele para onde vai esse dinheiro. Se a igreja já está toda ela pronta, não houve obras, não houve inundações para fazer tudo de novo, para algum lugar esse dinheiro vai. Então a igreja tem direito de prestar contas ao céu e aos fiéis. Para onde vai se não faz caridade, se não ajuda seu irmão dentro da sua congregação, está a passar dificuldade e o cofre da igreja está cheio. E o Senhor Jesus disse, para que as minhas igrejas querem um cofre de alta segurança? Quando todos são fiéis, quando todos têm temor ao santo nome do Senhor. Jesus disse que as igrejas não precisam do cofre de alta segurança. E por que elas precisam? Por causa da corrupção, documentos ilícitos, negócios ilícitos, muito dinheiro que não são declarados ao Estado, porque não escoa. Então o dinheiro ficaria acumulado, guardado para os seus deleites. Por que um pastor quer 5, 6, 7 carros? Por que um pastor quer 3, 4, 5 aviões? Por que um pastor quer 4, 5 barcos? Então, estes dinheiros, como não faz obra de caridade, não levanta uma clínica para ajudar o pobre, não levanta escola para poder ajudar o pobre, não levantam, não implementam. Como é que eu posso dizer, como é que eu posso expressar obras em que os fiéis que não têm trabalho, não têm condições de trabalhar para um patrão e ainda servir a Deus, não desenvolvem projetos, não é, projetos de ações humanitárias, sociais, para poder ajudar a comunidade. Para onde é que esse dinheiro vai? Então, para algum lugar ele vai. E o cofre serve para esconder. E o Senhor diz que isto é corrupção dos últimos tempos. 1 Timóteo capítulo 4, capítulo 3. Corrupção dos últimos tempos, isto é apostasia. Apostasia, extrema corrupção nos últimos tempos, em que as igrejas se trespassam com muitas dores. Porque por causa da ânsia e ganância pela fama e amor ao dinheiro. Então o dinheiro não escoa e a igreja gira de volta a ele mesmo e vive na mentira. Como consequência disso, as igrejas vivem na mentira. As igrejas têm que declarar, não é? E como não querem declarar, porque não há obra em que o Estado possa ver. Então onde é que vai o dinheiro? Onde que vai? Para algum lugar ele vai. E quando não há nada para onde implementar, então tem que guardar em algum lugar. Então tem que haver um cofre de alta segurança. Então o dinheiro guardado não produz fruto. É um dinheiro morto, o Senhor assim diz. O dinheiro guardado não produz fruto. Porque o Senhor disse que ele não veio por causa de coisas. Ele veio por causa de pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. As coisas perecem, as coisas são perecíveis, o dinheiro é perecível, mas as almas, as que salvarem pelo Espírito e a verdade, essas serão eternas. É para isso que ele veio. Então a igreja de Éfeso está a fazer exatamente isto, inverteu os valores. Está concentrado naquelas 99 que são fiéis, ovelhas que são fiéis, dão os seus dízimos, dão as suas ofertas, não faltam às reuniões, pelo menos aos domingos são fiéis. Então a igreja de Éfeso está acomodada, está garantido, tem necessidades supridas, não há choros, não há lágrimas, é só alegria. Então a igreja de Éfeso está morna.
completamente morno. O Senhor diz, assim como não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei. Mas o Senhor está aqui para salvar. Ele não veio condenar, ele veio salvar. Então ele está a exortar a igreja de Éfeso a voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, tanto de evangelizar e discipular, não importa se estejam cheias, se não cabe lá, o dinheiro que tem, levanta outra, compra outro edifício, ou constrói outro edifício, compra outro terreno, porque tem dinheiro para o fazer. E aí continua a evangelizar e a discipular mais almas, mais almas. E aqui, qual é a missão dos 12, né? O Deus, Jesus aqui enviou em missão os seus discípulos, que estão aqui em Mateus 10. Aqui em Mateus 10, capítulo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas. Ide antes as ovelhas perdidas de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dais. Olha aqui o que Jesus bem exorta: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Riqueza pesa. O verdadeiro servo de Deus tem que ter a consciência de que riqueza pesa. Riqueza pesa, o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Jesus não enviou para acumular tesouros na terra, onde traça e ferrugem consomem. Ele enviou para acumular tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Mateus capítulo 6, versículo 19. Então, a igreja de Éfeso está a fazer completamente, inverteu os valores, está a acumular tesouros na terra. E quando é assim, quando a igreja deixa de evangelizar, não há amor, não há fogo do Espírito Santo, não há sangue novo na igreja, a rotina é a mesma. Essa igreja cai na rotina. Ela vira, volta, vira o disco, é o mesmo. Vira disco, é o mesmo. O que faz uma igreja ser viva é ganhar almas. É o sangue novo. Está sempre a discipular, está sempre a fazer cursos, está sempre a batizar. Isto põe uma igreja, faz de uma igreja viva. Há unção do Espírito Santo, há o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo está em atividade permanente. É uma igreja que desenvolve sessões de intercessão. Intercessão não para, há sempre fogo do Espírito Santo, intercessão, fogo do Espírito Santo. Por quê? Porque é na intercessão que ganhamos alma. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É na intercessão que nós vamos ao inferno e esvaziamos o inferno. É na intercessão. A intercessão é o motor de toda e qualquer igreja. A verdadeira igreja de Cristo, ela é fogo, ela é fervorosa em oração, ela faz vigília, ela não dorme nem tosqueneja, ela como tem muitas pessoas, ela faz turnos de intercessão, 24 horas sobre 24 horas, sempre intercessão. A intercessão não para, um entra, o outro sai, um entra, o outro sai, um entra, o outro sai. Esta é igreja viva. É igreja fervorosa, igreja com primeiro amor. Esta é a igreja que está cheia de óleo. Esta igreja é comparada às 5 virgens prudentes. As 5 virgens prudentes não deixam a chama do fogo do Espírito Santo se apagar. O Espírito Santo não se entristece porque estão fervorosos. Aquela igreja que deixa a igreja só pelo menos 2 horas. O Senhor me revelou. A partir de 2 oramos. 2 horas depois, não entra outro grupo para orar, a igreja entrou em contenção. A igreja entrou em contenção. E quando a igreja entra em contenção, os inimigos começam a aproximar, os inimigos espirituais, demônios começam a aproximar dessa igreja para se me ajoelhar.
O Senhor me tem revelado isto, amados. Nesta última semana, inclusive. E ele então foi bem expresso para mim. 2 em 2 horas. Eu tenho que parar para fazer o trabalho. Algumas coisas que eu tenho que fazer. Primeiro tenho que orar muito bem, mas tem que ser uma oração como deve ser. Não é essa oração do Pai Nosso, só Salmo 20. Não, tem que ser como deve ser, para me revestir de toda a armadura de Deus. E depois é interceder por todos os outros assuntos que Ele quer que eu interceda. Por toda a igreja, todos os assuntos da igreja. E depois, então, neste bocadinho, eu comer e resolver alguma coisa. Passado 2 horas, ele está-me a dizer para chamar, porque o inimigo está já a aproximar. Se eu distrair por um bocadinho, eu já tenho que começar a expulsar. Então, as igrejas, a partir de 2 horas, só tem intervalo de não orar para fazer outras coisas. 2 horas apenas. Mais do que isso, entra em contenção, o inimigo aproxima. É porta aberta ao diabo. Olha o que Jesus diz: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes naquela casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo, final, haverá menos rigor para os países de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que vos rejeitou. Qualquer aquele que rejeita o servo de Deus, que veio em missão, ou está a fazer a missão, e que pediu um lugar para poder ficar, aquele que rejeitou, não acolheu o servo do Senhor, o missionário do Senhor, claro, se ele não tiver condições, o Senhor não o condena, mas pode, e omitiu, então, no dia do juízo final, Sodoma e Gomorra, que tanto pecou contra o Senhor, será ainda perdoada aqueles que rejeitaram a salvação, rejeitaram o servo do Senhor, rejeitaram a Jesus, não terão direito à salvação. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, sede sábios. Não põe naquela, eu vou agora levantar a igreja, vai vir muitos servos, vai vir muitas pessoas, eu vou ter muito dinheiro. Isto é sabedoria terrena, isso é ganância pela fama e amor ao dinheiro. Isto não vai funcionar. Pode funcionar por um bocadinho, mas tudo tem um limite. O Senhor Jesus mesmo, Ele traz a descoberta, o Acã que está nas suas igrejas, para que as suas igrejas vejam a nudez em que estão e que se corrijam, porque sabem que Ele não vai justificar estas obras diante de Deus. Ele não vai apresentar estas obras diante de Deus. Deus é santo. Eis que vos envio como ovelhas ao meio do lobo, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Seja humilde, seja manso, seja simples. Não complica. Quanto mais você complicar, cheio de vaidade, cheio do acho que não acho, ou que você de repente sabe mais, porque você, pelo fato de ser enviado, sabe mais, pode mais. Nada, amados. Todos nós sabemos aquilo que Jesus Cristo dá. E Ele não dá a ninguém aquilo que alguém não pode tomar. Não pode, nada que nós temos não veio de outra pessoa. É Ele quem deu. Temos que ser humildes e representá-lo com humildade, com mansidão. Porque virão tribulações, virão aflições, virão perseguições. Se nós estamos carregados com o peso do pecado, a tribulação será a dobrar, a perseguição será a dobrar, a aflição será a dobrar, e nós mesmos é que estamos a trespassar a nós mesmos com muitas dores,
porque ele bem avisou. Quando estamos em missão, não carregue muita coisa, amados. Não carregue ouro, não queira transportar toda a tua riqueza que está. Vamos supor, estamos em Portugal, vamos transportar. Amados, eu vim de Inglaterra para Portugal, ficou tudo. Ficou tudo. Aliás, eu nem sabia que vinha para Portugal para o Senhor levantar uma obra. Eu não sabia. Se o Senhor me tivesse dito, eu acredito que eu nem viria, porque eu nem acreditaria. Né? Então, nós temos que ser sábios e aprender na nossa caminhada. Cada caminhada, cada dia é uma lição. E essa lição temos que ter disciplina e pô-la em prática. E disciplinarmos a nós mesmos. Não, Jesus Cristo, ele trabalha assim. Ele é assim, ele me ensinou assim, funcionou. Então eu tenho que manter isto é disciplina. Ele, automaticamente, o nosso mestre, ele nos instrui, ele nos guia. E isso para nós tem que ser uma prática para nos disciplinarmos. E quando nós nos disciplinarmos, isto é fruto do Espírito. Nós vamos ver a sua glória. Ele pode confiar em nós coisas que nós nem imaginamos ou pensamos. E conseguimos fazer coisas que nós nunca imaginaríamos que conseguimos. Por quê? Porque a graça dele superabunda em nós. O amor dele está sobre nós. Por isso é que ele diz, permanecei no meu amor. Porque ele quer que tudo nos vá bem. Ele quer que nós operemos no sobrenatural dele para fazer milagres, prodígios e maravilhas. E só na obediência e a sujeição, e ouvindo e praticando a palavra dele, fazendo conforme tudo quanto ele nos diz, é que o amor dele se pode manifestar. E sereis até conduzidos à presença dos governadores. Pronto, isto aí já fala de perseguições que os discípulos sofrem. Aqui no versículo 28, eu ainda posso dizer, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É uma das coisas que as igrejas de Éfeso têm tendência. Ora, apacentam os ricos, temem aos ricos, aos governantes e a todas as pessoas de alta sociedade, porque é a influência que ele tem, que a igreja de Éfeso tem, para conseguir favores ali. De repente a igreja de Éfeso tirou os olhos de Jesus e pôs os olhos no homem. E Jesus aqui bem adverte, e não tem mais os que matam o corpo. Ele adverte, não só a igreja de Éfeso, todas as 5 igrejas que estão mal diante de Deus, volto a repetir, no total de 7%, no total de todas que simbolizam o total de todas as igrejas de Cristo dos 4 cantos da terra, 5 não estão prontas para subir e só 2 estão prontas para subir. E isto de não temer aos homens, este versículo aplica a todas 5 que não estão bem, 5% no total de todas as igrejas que não estão bem, porque apacentam os demônios, querem favores, aquilo que se chama no mundo padrinho na cozinha. Então estes, quando vêm, sentam na cadeira da frente. A todo tempo não foram treinados, não foram consagrados e sentam na cadeira da frente. Qual é a unção que tenha para passar ao altar do Senhor? O altar do Senhor é um local que tem que ser protegido, porque é dali que flui rios de água viva para o povo. De uma forma espiritualmente falando, é dali que flui, é dali que prega essa palavra, é dali onde o Senhor Jesus está sendo sentado, é onde o Espírito Santo, embora o Espírito Santo está em todo lado, mas é onde ele se concentra para poder agir no púlpito, no altar de Deus. E chega pessoas que não estão na igreja, não são consagrados, não participam na intercessão, e quando chegam, vêm visitar a igreja, sentam na cadeira da frente. E não tem mais aos homens que têm o poder apenas para matar o corpo, mas tema antes a Deus, que tem poder para matar o corpo e atirar a alma para o inferno. Estes são os mandamentos que Jesus Cristo deu a todos os discípulos, a todos os líderes genuínos que levantam uma congregação dos santos.
para pregar o Evangelho e apacentar as igrejas do Senhor, estes mandamentos não podem ser descurados, porque são básicos. Jesus Cristo veio enviado pelo Pai, ele pregou a tempo, instou a tempo e fora do tempo, não tinha onde reclinar a cabeça, onde o Espírito levava, ele operava. E as igrejas têm que fazer igual, onde o Espírito envia, tem que obedecer e fazer, e não deixar em momento nenhum as primeiras obras, o primeiro amor, porque é do primeiro amor que flui rios de água viva, é do primeiro amor que flui unção, que flui o sangue novo. Rios de água viva estão sempre a passar, está vendo de Jesus para o líder e para o povo. Ele não para, tem sempre lições novas, cada dia é um maná novo, cada 2, 3 dias, amados, eu não tenho muito tempo, e eu como serva de Deus, não tenho muito tempo, por dia o Senhor me dá 3, 4, 5 lições por dia. Se eu tivesse tempo para estar sentado e pregar toda essa lição, acredito que pregava até mais, porque flui rios de água viva quando nós permanecemos conectados, quando permanecemos dentro da vontade de Deus. Não falta uma nova lição, não falta uma nova revelação, e o Senhor dá estratégias para a pregação. Amados, é uma maravilha. A igreja de Éfeso precisa de voltar a esta verdade, a conectar com o Pai, porque deixou de apacentar as 100 ovelhas, só apacenta as 99, aquelas que ficaram de fora, aquelas que saíram, não vai atrás. O departamento de evangelização entrou em contenção, o departamento de retenção entrou em contenção, o departamento de protocolo, ou seja, de assistir as viúvas, as pessoas, aquele que está em carência, a comunidade que está dentro mesmo da congregação dos santos, que é o grupo mais vulnerável, não promovem a inclusão, não promovem a diversidade, fazem distinção, porque agora cresceram, são muito ricas em presenças, em salvações, em finanças. Em salvações não, a igreja parou, não é? Mas mesmo assim, acho que as pessoas que são salvas não têm mais aquele primeiro amor, aquele cuidado de amar, de ajudar, de ouvir, de aconselhar, de apacentar, de conduzir a ovelha para a videira. Na tua igreja de Éfeso, de repente, é ela a videira. Ela passa a ser ela mesma a videira. Todos que vêm colam ela, porque ela ostenta uma riqueza muito grande, ostenta uma glória terrena muito grande, e todos que vêm nem se preocupam mesmo se a pregação é aquela que deve ser renovada, se ela está a pregar realmente a escatologia, se está a pregar arrependimento das obras mortas, se está a pregar o amor de Deus que não pode faltar nas igrejas. As pessoas, a pregação que for, as pessoas nem se apercebem. Por quê? Porque também estão debaixo dessa unção e também estão apostáticas. A verdadeira igreja do Senhor tem que ter sede pelo maná novo, tem que ter sede pela mudança, tem que ter sede pela vida dentro da igreja. Servimos a um Deus vivo, tem que haver um sangue novo. Então o sangue novo só vem por evangelizar, é levar a igreja toda numa dinâmica de exortação para que o povo evangelize. E não é só estar passado a pregar pela internet, mas é ir pelos pés, é mesmo pôr os pés, bem-aventurados os pés que anunciam as boas novas. Bem-aventurados os pés que anunciam as boas novas. É ir por todo mundo, não é só pela internet que vai a todo mundo. Nós ficamos na internet, o vizinho de lado nem tem televisão. Amados, nós estamos na idade em que há tanta mudança, a tecnologia revolucionou o mundo, mas há pessoas que não têm tecnologia, não têm acesso à tecnologia. E o Senhor Jesus também está interessado que elas sejam ganhas. Então a igreja não pode só usar de tecnologia para ganhar almas. Temos que voltar aos métodos rudimentares.
Temos que voltar àquelas épocas em que vamos a pé, em que falamos boca a boca, em que cantamos na rua, em que pregamos na rua, levamos o Evangelho do Senhor. Tem que haver essa dinâmica no corpo de Cristo. A igreja de Éfeso descurou completamente disso. Por isso o Senhor está a exortar. Então eu vou ler aquilo que o Senhor mais me disse, que eu escrevi. Que eu escrevi, onde é que está? Está cá. Pronto. E o Senhor diz: quando uma igreja para de evangelizar, a fonte de água viva para. E a igreja gira à volta de si mesmo. E é aquilo que eu estive a dizer. Então, o João 15, o que é que diz? O Senhor, vamos lá, pois o Senhor falou do João 15, então vamos lá ao João 15. Então, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus, ele classifica a si mesmo como ele falava por parábola, então ele deu um exemplo. Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Toda vara, nós, nesse caso, nós somos as varas. Toda vara que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto. A igreja de Éfeso não pode tomar por usurpação pelo fato de que ela fundou muitas igrejas, está em todo o mundo e ostenta grandes edifícios, uma riqueza muito grande. Ela não pode tomar por usurpação de que ela é Jesus Cristo. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. Nós sozinhos não podemos dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. Uma vara, esta é a videira. Vamos pôr, esta aqui é a vara. Esta vara, se não estiver colada à videira, não vai dar fruto. A videira é que produz a seiva, vem da raiz e tem a seiva, e que vem distribuído para os ramos, para as varas. Então as varas só têm vida se estiverem coladas à videira. E se não estiverem colados à videira, o que é que acontece? Murcha. Então vem o pai, que é o lavrador, vai podar a videira, então vai tirar tudo aquilo que faz interferência com o bom crescimento de outras varas e de folhas e que posteriormente produzem frutos bons. Então tudo aquilo que não produz fruto bom e que vai interferir com o bom crescimento e desenvolvimento desta videira, o lavrador vai cortar. Então é isso exatamente que acontece conosco. Jesus Cristo, ele é videira. Se nós não viermos e colarmos na videira, nada acontece. Nós vamos estar a girar à volta de nós mesmos. E a igreja de Éfeso faz isso. As pessoas vêm e olham para eles. Aí o pastor, ele é muito elegante, veste coisas tão boas, é um relógio tão caro, do último grito. Agora o pastor já não usa a Bíblia, o pastor agora usa aqueles iPads do último grito e as pessoas ficam atentas a ver de que marca olham para o sapato do pastor que só o brilho quase que fere os olhos, não é? Quer dizer, é tanta riqueza que só olhar, e depois é tanta vaidade assim no cima do púlpito, depois as palavras é um vocabulário tão rico e que metade da congregação não percebe nada daquilo que ele diz. Só aqueles que foram para a escola, que são iliterados academicamente, é que conseguem acompanhar o mover da pregação dele. Ou seja, e esse tipo de pregação não promove inclusão, muito pelo contrário, exclui pessoas do reino de Deus, porque não salva aqueles que entendem e salva aqueles que não entendem. Portanto, é um evangelho que discrimina. Quando Jesus diz sede simples, ele diz sede simples. Logo no início do meu ministério,
quando ele me ungiu e pediu para fazer a escola bíblica, ele me falou: sede simples, vocabulário simples, básico. E eu hoje entendo, amados. Eu hoje entendo. Ainda bem que ele falou, ele é um mestre excelente. Nós, é natureza pecaminosa, mas todo aquele que se esforçar, vamos sempre tropeçar, amados. Nós não somos perfeitos, mas aquele que ama Deus e que sabe que nós servimos a um Deus em que os seus princípios são princípios de santidade, de soberania, e que ele tem regras, regulamentos, de disciplina, esse vai se esforçar para poder fazer o melhor que conseguir para agradá-lo. E que ele, nosso mestre, Adonai, o nosso único bom pastor, como ele tem poder para sondar as intenções dos pensamentos e dos corações, é só ele o poderoso para nos julgar. É só ele o único. Os nossos olhos veem até um determinado limite, mas se não for revelado pelo Espírito, nós não sabemos nada uns dos outros. Nós não sabemos nada uns dos outros. Só ele tem poder para ver quem faz bem, quem não faz bem, quem faz por vanglória e quem faz de boa mente e quem faz por amor genuíno à rude cruz, quem faz por reverência. É só ele que tem poder para discernir as intenções dos nossos pensamentos e dos nossos corações e concluir quem está a fazer bem, quem está bem e quem não está. E todos aqueles, a igreja de Éfeso discrimina, porque não promove a inclusão de todos. Já é muito rica, então todos que querem pregar, vão estudar muito bem, mas numa forma de pregar um evangelho rico em vocabulários ricos. E o que vai acontecer numa congregação, nem todos foram para a escola, nem todos têm discernimento, têm conhecimento, nem todos têm sabedoria. Por isso Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou humilde e manso. A igreja de Éfeso tem que ser humilde e mansa, para promover a igualdade. Nós servimos a um Deus de diversidade, nós servimos um Deus de inclusão. Ele é um Deus com direitos humanos e ele aplica essa lei para todos, de acordo com a sua medida, de acordo com o dom e talento que ele já predestinou a cada qual que veio ao mundo. Uns vão mais devagar, outros vão mais depressa. Então a igreja tem que descer ao nível de todos. A igreja tem que descer ao nível de todos. Se pregando uma linguagem simples, ela não vai discriminar e vai agradar a todos, porque todos aqueles que vêm também têm que exercer o dom da humildade, têm que ser disciplinados. Não podem querer que a palavra seja para ele apenas. Tem que também lembrar dos outros irmãos que não foram para a escola, que não têm capacidade de raciocínio acelerado e pronto como o deles. Então há que haver harmonia no corpo de Cristo. Mas se for um líder em que ele atenta para todas as ovelhas, a palavra de Deus é o único alimento que é para todos, e ela vai e prospera para tudo quanto é enviado. Numa congregação pode haver ricos, pobres, pode haver iliterados, pode haver literados, não importa a classe social que você é, quer você tenha ido para a escola, quer você não tenha ido. A palavra de Deus é a única que é fit, ou seja, ela vai e prospera para tudo quanto é enviada, em tudo e em todos. Este é o poder omnipotente do nosso Deus, poder omnisciente, poder omnipresente do nosso Senhor. Então as igrejas de Éfeso precisam do amor. O amor secou, esse primeiro amor secou, precisa de voltar. E o Senhor disse que o Senhor tirou
o fruto do Espírito, a chave do fruto do Espírito, do amor, a igreja de Éfeso não tem. O Senhor diz, a chave do fruto do Espírito, do amor, lhe foi retirada. Lhe foi retirada. Agora só apacenta as 99 ovelhas. A igreja de Éfeso precisa de voltar às primeiras obras, precisa de voltar às raízes e pôr em prática Marcos 16, 15 a 16. Precisa de lembrar qual é a sua missão em Mateus 10. E como discípulo de Jesus, fazendo outros discípulos, tem que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias. Ou seja, Gálatas capítulo 4, versículo 6. E João também, capítulo 13, versículo 33. Gálatas capítulo 4, versículo 6 é o espírito do amor que clama Abba Pai. Este é o espírito que a igreja de Éfeso tem que lembrar e voltar ao primeiro amor e operar nesse espírito do amor. E João capítulo 13, versículo 34, é o novo mandamento que o Senhor Jesus Cristo deixou aos discípulos, deixou a nós, e os discípulos nos pregou a nós este novo mandamento que o Senhor deixou, para que todos que nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou, nós devemos amar-nos uns aos outros. A igreja de Éfeso precisa de amar as ovelhas do Senhor e apacentar as ovelhas do Senhor. Tal como Ele disse ao Pedro, Pedro, amas-me, apacenta as minhas ovelhas. Evangelize, discipule, ensine com paciência, com humildade, com mansidão, com amor. Assim como eu te fiz a ti, assim como tive paciência contigo, assim como te tolerei, assim como te suportei, assim como te perdoei, assim faça com as minhas ovelhas. Ele deu bem um exemplo em João capítulo 8. Ele deu o exemplo da humildade. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Então a igreja de Éfeso precisa de lembrar que o Senhor Jesus é o seu Senhor, é o Senhor de todas as suas igrejas, de que onde ele chegou, se ele está lá em cima, então ele precisa de lembrar que dali ele não vai, porque a chave do amor lhe foi tirada. Eu dou aqui um exemplo dessa chave do amor, quando o Senhor me deu a primeira lição para eu pregar para os governantes, e eu guardei-a, eu recebi, mas guardei-a. Fiquei com medo, sim senhora, acobardei-me, porque minha filha estava muito enferma. Eu não saí de Inglaterra fugida, vim legalmente, e até com permissão do tribunal, porque levei o caso da minha filha, parte do caso da minha filha ao tribunal, para retirá-la da escola e educá-la eu mesma, para que ela recuperasse a sanidade mental, e vim com permissão do tribunal. Mas a perseguição era muita, e eu, quando vim, eu só queria encontrar paz, estar sossegadinha. Nunca imaginei que o Senhor iria também, tal como Deus revestiu o apóstolo João, ele foi arrebatado no Espírito, eu fui igualmente arrebatada no Espírito para profetizar às igrejas e para profetizar aos governantes. E depois de eu ter feito isso, quando eu levantei aqui a igreja, então eu tirei eu não sabia o que o Senhor queria que eu fizesse, e então eu levantei uma vigília que ia buscar a vontade do Senhor para saber o que fazia com tudo isto. E então o Senhor me deu uma lição para os governantes. Eu acredito que ainda tem essa lição na página da Igreja Evangélica Arise and Shine. Então está mesmo no Facebook. Se você fizer lá o Facebook Igreja Evangélica Arise and Shine, então toda a profecia também está ali. Foi um momento muito turbulento para mim, e eu escondi, eu não preguei, e já tinha passado umas semanitas, e quando o Senhor me deu um sonho em que de repente eu fui me deitar, estavam os meus filhos do lado, por acaso é assim mesmo que nós deitávamos, os meus filhos ali do lado, e eu vim deitar-me ao lado deles, mas veio uma senhora e deitou-se, isto no sonho, veio uma senhora e deitou-se ao lado de mim, entre mim e os meus filhos,
E de manhã, quando deitei, eu tinha muitas chaves no pescoço. E eu me lembro muito bem, tinha muitas chaves. E quando acordei de manhã, eu não tinha uma chave. E era daquelas chaves antigas, grandes, penduradas, e elas até faziam barulho. E eu, quando acordei de manhã, não tinha uma chave. E eu então fui à cozinha, estava lá a senhora na cozinha. E eu disse a ela: você tirou minha chave, dá-me a minha chave. E ela disse: eu não dou. E eu disse: dá-me a chave, eu não dou. Então eu corri para a rua e fiz um escândalo muito grande para o céu. Olhei para cima e orei e disse: Senhor, faça justiça. O Senhor me deu as minhas chaves todas e ela tomou minha chave. Senhor, em nome de Jesus, fala com ela, Senhor. Ela tem que me dar as minhas chaves. E eu saltava e gritava, a olhar para cima, a clamar: Senhor, eu quero as minhas chaves. As minhas chaves me foram dadas por direito. Eu não me esqueço desse sonho. Foi um escândalo total. A orar a Deus, a clamar justiça. Eu quero justiça, Senhor. Faça-me justiça. A chave é minha. Ela não tem que me tomar. De repente, eu viro, tem uma senhora que vem dizer: eu posso te levar para a igreja Maná. Tem uma igreja que eu também estou. Eu vou te levar para a igreja Maná. Eu disse a ela: não, eu já tenho a minha igreja para pastorear. Eu não preciso da igreja Maná. Eu só quero a minha chave. E eu virei. Quando eu viro, a senhora foi embora. Quando eu viro, eu vejo um edifício muito grande, muito luxuoso, todo ele muito vidrado. E havia pessoas de alta sociedade no segundo andar. Eu daqui de baixo olhava para cima, todas elas com camisas, as mangas punha, com fato, e olharem para mim, e eu então olhar para elas, e elas também olharam para mim, tipo, a mulher surtou. Agora de repente ali a dizer Senhor, e eu olhar para eles, olhar para mim, e depois eu disse: eu tenho que evangelizá-los. E eu acordei. Então, o Senhor me deu a revelação de que se eu não tivesse pregado aquilo que Ele me deu para os governantes, aquilo foi um teste que Ele me estava a fazer. Então, a chave do amor me seria tirada. Então, o amor que todos têm no coração para pregar aos gentios é o amor de Deus. É João capítulo 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Por isso é que Jesus Cristo disse: ele veio pregar o Evangelho. E ele também, quando o Pai enviou, e ele enviou-nos a nós: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. E esse foi um teste que ele me fez. E eu não passei, eu escondi. Porque na devida natureza da missão que ele tinha para mim adiante, então ele teve que me testar, não é? Para eu fazer. Como eu não obedeci, então a chave no sonho, a chave me foi retirada. As coisas, quando nos são reveladas no mundo do espírito, elas podem acontecer como não, dependendo da vontade do Senhor. Se nós formos diligentes a obedecer, então o que está no mundo do espírito é cancelado. Como eu obedeci logo, sujeitei-me ao Senhor, fui logo fazer, então a chave me foi restituída e eu fui colocada para fazer esta missão igual a do apóstolo João, autoridade para falar todas as igrejas. Eu não teria autoridade para falar todas as igrejas. Jesus Cristo não permite um pastor, de repente, a falar todas as suas igrejas. Com que autoridade tem você para, de repente, estar a profetizar para todas as igrejas do corpo de Cristo? A tua missão é com a igreja que o Senhor te deu, é com a congregação que o Senhor te deu. E depois demônios não reconhecem a autoridade de Jesus em você e você vai se trespassar com muitas dores. Se formos ver lá em Atos 19, está lá escrito: o apóstolo Paulo pregou, fez milagres em nome de Jesus. Um grupo de judeus
que também eram sacerdotes, foram copiar o Paulo e o demônio lhes disse: a Jesus eu conheço, ao Paulo também eu conheço, e a vocês quem são? Porque quando nós vamos evangelizar, vamos entrar no território de Satanás, porque ele tem as pessoas escravizadas, as almas estão escravizadas, e então quando nós vamos, nós temos que ir bem apetrechados, revestidos de toda a armadura de Deus, porque estamos a entrar no território inimigo em oração, para resgatar essas almas, e retaliação vai vir. E se você não tem autoridade do crente para fazer o que você está a fazer, só Jesus Cristo na tua casa. E como Jesus Cristo não quis defender aqueles judeus sacerdotes, o demônio lhes rasgou, bem rasgado, e ficou um temor muito grande, apoderou-se de toda a comunidade que presenciou aquilo que os demônios lhes fizeram. Por isso, nós quando estamos a fazer a obra de Deus, é preciso ter permissão de Deus. Não tem permissão de Deus, não dá fruto, e os demônios vêm e fazem a gente como nós ficamos uma marionete nas mãos deles e morremos. Muitos são mortos, a morte é espiritual. Os médicos não veem as enfermidades, porque é tudo muito espiritual. A todo tempo o demônio está ali a sufocar as pessoas, e os médicos estão a tentar tudo, põem ar, põem tudo, mas é espiritual, é demônio a trabalhar no mundo do espírito, com a alma daquela pessoa, com o corpo daquela pessoa, tem essa pessoa cativa. Então é muito importante que nós tenhamos autoridade de Deus para fazer uma obra, senão ela não será confirmada pelo Espírito Santo, será confirmada por Satanás, e você está fora da vontade de Deus, está fora do rio da autoridade de Deus, e você não terá frutos e corre o risco de perder a vida e parar ao inferno. Então é muito importante que você faça isso. E a igreja de Éfeso, e eu dei esses exemplos, porque o Senhor disse que tirou a chave do amor às igrejas de Éfeso. Todas as igrejas que não estão a praticar o primeiro amor, que esfriaram, que o primeiro amor esfriou, já não evangelizam, já não vão atrás das ovelhas, já não aconselham, as ovelhas estão com problemas, já nem querem saber. Olha, vocês têm a palavra, virem-se, a mesma palavra que eu dou, eu prego, chega. Não tem simpatia por ninguém, pelas suas ovelhas, elas estão mortas espiritualmente do amor. O amor secou, a fonte da seiva, da água, rio da água viva secou. Então precisam de voltar às raízes, precisam de fazer as obras para que o Senhor restitua a chave. Eu tive que tomar atitude e buscar essa lição, e voltar a ler, e buscar a ler outra vez a Bíblia, e para quê? E depois, mais tarde, Deus me deu a imagem mesmo na tela de Marcelo Rebelo de Souza. Ele confirmou que eu tenho uma missão de pregar para os governantes, de evangelizar os governantes, de orar pelos governantes. Então, a igreja de Éfeso tem que voltar a estas raízes. Ou seja, tem que ser humilde, tem que ser manso e tem que ser paciente. Quando as igrejas deixam de evangelizar, o espírito de paciência já não está lá, não conseguem mais suportar o caráter, o pecado dos irmãos, não conseguem mais tolerar, e até não perdoam. Esquecem que a base do nosso evangelho é perdoar. Jesus Cristo, ele veio perdoar os pecados, ele veio destruir as fortalezas de Satanás. Foi o perdão dos nossos pecados. O sangue derramado na cruz de Calvário foi para perdão dos nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. As igrejas que não perdoam, elas estão mortas, não têm amor no coração, estão secas, precisam de buscar, precisam de pedir, precisam de clamar, precisam de renunciar ao mundo, precisam de se rasgar na presença do Senhor para poder receber o perdão do pecado deles mesmos e começar a receber o novo maná, a nova seiva de amor, que tem que conectar com o cordão umbilical, com o reino dos céus. Então, não são pacientes para com todos e fazem distinção e eficazmente produz fruto do espírito do protocolo
de retenção, este departamento fica completamente deficiente. Ou seja, os mesmos métodos que, assim diz o Senhor, os mesmos métodos que a igreja de Éfeso usou quando fundou a sua igreja e reteve os membros, que produziram os frutos do Espírito para a justiça de Deus, tem que voltar a pôr em prática todos esses métodos que se calhar escreveram uns manuais, escreveram livros. Estes livros depois foram como é que se diz, reformados. Veio outros e esconderam aqueles livros. Já não, aqueles livros mesmo é que funcionam. Deus quer que ele vai buscar aqueles livros, as primeiras obras, aqueles manuais que eles fizeram do primeiro, então começarem a praticar as obras do arrependimento, aquelas obras do arrependimento, doutrinas rudimentares de Jesus Cristo, arrependimento das obras mortas para produzir frutos de justiça. Deus quer que eles vão voltar a lê-las para reavivar, para trazer o reavivamento. A missão, esta missão tem que entrar em ação de evangelizar, discipular, combinado com o protocolo de retenção e obras de beneficiação de ação social e humanitária têm que estar em vigor a toda força para a igreja de Éfeso. Bem-aja, que Deus abençoe nestes últimos tempos, que Deus ajude a todas as igrejas. E eu, como igreja de Filadélfia, estou em pé. Senhor, me ajude, em nome de Jesus. Bem-aja, amados.